E aí, continuando, lembram naquele vídeo que eu mostrei pra vocês que você coloca os nucleotídeos quando você quer, né, que tenha a reação da DNA polimerase, por exemplo, que é a enzima que vai ligando os nucleotídeos um no outro para ter uma duplicação do DNA. Quando você quer fazer uma técnica para verificação dos fragmentos do DNA, que é assim que descobriram no genoma, você coloca os dinucleotídeos. O dinucleotídeo da adenina sempre vai parar a duplicação quando ele encontrar uma adenina. Então, veja, eu sei que todos os fragmentos têm 30 bases. Por quê? Porque aqui é o limite, ó, 30 bases. E onde que eu sei que está a adenina? A adenina está na primeira base, na quinta, na nona, aqui 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28 e 30. A timina tá onde? Tá na terceira base, é o terceiro nucleotídeo, né? Vai estar na quinta, sexta, sétima e assim por diante. E aqui é a explicação de realmente você ter usado os dinucleotídeos, que para essa duplicação, né? Então, para eu saber a sequência, eu vou começar do mais leve, o que correu mais. Então, a sequência vai ser A, G, T, C, A de novo. Vocês começam de baixo para cima e fazem toda a sequência. Assim como é pedido na letra D, só que aqui ele te dá a sequência e pede para você fazer. Então, ó, de nucleotídeo, ou melhor, os nucleotídeos A, primeira, segunda e terceira base. Primeira, segunda e terceira base. Aí vem a citosina, aí vem a timina, vem a adenina de novo. Daqui a pouco vem a timina. Então, é só vocês ir pintando conforme vai aparecendo na sequência aqui. E vão ser 45 fragmentos de base aí. Um modelo desse, não claro, desse tamanho, mas bem provável que eu coloque na prova, viu? 6. O projeto Genoma Humano. Parte desse genoma não é codificador. O que é incorreto afirmar? Ele não codifica proteínas? Não, por isso que ele é não codificador. Ele é constituído de partes repetidas de nucleotídeos. Lembra lá aquele VNTR? Ele é considerado por alguns como o DNA lixo? Sim. Ele pode possuir apenas função estrutural, já que ele não codifica. E ele representa a maior parte do genoma, não a menor. Então, ali que está errado. Na número 7, quando eu falo da descoberta de um cromossomo, de um alelo que traz uma mutação gênica, eu estou falando do genoma humano. Simples assim, tá? Eu codifiquei todo o genoma para saber qual desses alelos, qual a combinação desses alelos, qual a sequência genética que traz o albinismo. Aqui, quando eu estou falando para a síntese de uma molécula de DNA em laboratório, a partir de uma fita molde de DNA, além do primer, que é aquela sequência de iniciação, eu tenho que ter os nucleotídeos de DNA. Então, eu não posso ter uracila aqui, apenas de DNA. E se eu quero duplicar um DNA, a DNA polimerase. Ela que liga esses nucleotídeos, uma base na outra. Ela que vai ligar o A com T e o C com G, certo? Aqui, ó. A raposa, o lobo e o cão pertencem a espécies biológicas distintas. Imagine que o núcleo de uma célula do cão tenha sido transplantado para um óvulo anucleado de uma raposa e o embrião tenha sido implantado em uma loba. Então, veja, para você saber de quem que o embrião vai ser clone, você tem que saber de quem tirou o núcleo. Se o núcleo é do cão, o embrião é parecido com o cão. E só. A raposa só trouxe a célula, só trouxe o aparato para esse núcleo, para esse DNA funcionar, ser ativo, digamos assim. E a loba só emprestou como se fosse barriga de aluguel. Por que tem que ser uma célula somática e não germinativa? Porque a célula somática é 2N. Para gerar um clone você não tem fecundação. Então você não pode ter um gameta, senão você teria uma espécie haploide. E isso ia dar muito errado. Certo? Em relação a alguns termos como clonagem e transgênico.
Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. Então, lógico que não é reprodução sexuada, né? A clonagem pode ser obtida através da transferência do núcleo de uma célula somática para um óvulo nucleado. Sempre. Por que isso aqui tá errado? 2 tentativas. Já pensou se fosse tão fácil assim? Jamais. Transgênicos não é no mesmo organismo. Transgênicos são gêneros ou espécies diferentes. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, ok. Mas nem todo geneticamente modificado é um transgênico. Porque aquele que é modificado o DNA dentro do próprio organismo não é um transgênico. Certo? Entenderam a diferença? Aí, de novo, aqui está um processo das células-tronco, né? Das células embrionárias. E, em relação a isso, são capazes de autorrenovação, diferenciação em muitas categorias. Essa é uma célula pouco especializada. Essas são células muito especializadas. Quanto maior a diferenciação celular, menor o poder de regeneração. Por isso que os neurônios, por exemplo, se dividem muito menos do que uma célula muscular ou de epitélio, por exemplo. Que é o que diz aqui, né? As células pluripotentes, ou a gente diz totipotentes, multipotentes, pluripotentes. Totipotentes diferenciam em todas. Então, aqui também poderia falar totipotentes. As células-tronco são chamadas de multipotentes por serem mais versáteis que as embrionárias. Não, quanto mais diferenciadas, menor minha menor minha capacidade de gerar outros tipos de célula. Células-tronco se dividem por meiose? Não, eu não estou formando um gameta, não é meiose. O tecido do cordão umbilical é riquíssimo em células-tronco, que podem se originar várias células e podem ser aplicadas em vários processos para prevenção, né, ou para o tratamento de patologias. Então, o que não está certo é a 3 e a 4. Resposta certa, letra D. 12. Eu estou falando de novo sobre as células-tronco. As hematopoéticas, elas são formadas dentro da medula óssea vermelha, que a gente chama, que é presente em ossos chatos, como o osso da bacia. Então, ela vai produzir células do sangue, não células cartilaginosas. Células-tronco dos tecidos específicos, existem diferentes tecidos ou órgãos. Já pensou? Se é específico, não tem característica pluripotente, senão daqui a pouco no teu coração ia começar a formar outro tipo de célula que não deveria estar ali. Que é o que pode acontecer, né, no transplante dessas células, quando em organismos diferentes. As células-tronco são obtidas dos blastóporos, na fase de blastocisto, isso é certo, com poucas células não diferenciadas. As células são não diferenciadas ali. As células-tronco pluripotentes induzidas reprogramam células adultas para que retornem ao estado tecido específico. Primeiro assim, ó. Se elas estão retornando ao estado tecido específico, elas já estão diferenciadas. Então, não faz sentido retornar. Elas já estão diferenciadas. As células pluripotentes, elas, na verdade, não vão reprogramar células adultas. Elas vão formar essas células adultas tecidos específicos. E aqui tá certo, como são hematopoéticas, doenças aí em relação ao sangue. Os tecidos se diferenciam através da expressão gênica. Então, eu sei que um neurônio vai formar um neurônio porque ele expressa genes diferentes do que uma célula muscular, por exemplo. Proteínas diferentes. Na célula muscular eu tenho bastante actina e miosina, coisa que eu não tenho no neurônio, por exemplo. De novo, sobre as células-tronco. Não pode ser no final da organogênese, aqui você tem mais células diferenciadas. São encontradas apenas nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Se fosse assim, você não teria como tirar células adultas, e você consegue também, né, retirar alguns tipos de células adultas para fazer essa diferenciação. Olha, ó. Né, que é isso aqui. Uma célula-tronco é caracterizada por ser haploide? Não, de novo, ela não é um gameta. E o fato de ela não ter sofrido diferenciação. Quanto menor a diferenciação, maior a capacidade de formar outras células. Para tratar um paciente com leucemia que contraiu AIDS, sortudo, hein? Os médicos fizeram transplantes sucessivos de células-tronco retiradas da medula óssea de um doador imune ao HIV. O doador era imune ao HIV. E ele retirou da medula óssea. Então, são células pluripotentes adultas.
Esse doador produz células de defesa sem os receptores para infecção viral. Então, veja, eles tiraram do doador que é imune, que não tem os receptores, para essa pessoa que tinha câncer e AIDS. Então, o que aconteceu? O paciente continua com câncer, mas não com AIDS. Por quê? Porque ele recebeu células em que não tinham receptores para infecção viral. Diz ali, ó, no próprio texto, certo? E se eu tô falando de novo de células-tronco, diferenciação em células especializadas, em células específicas. Esse aqui é bem legal. Na verdade, parece assim bem confuso e bem complicado, mas vamos lá. Ele vai dizer que essa aqui vai formar frutos, né, provenientes do pólen dessas plantas aqui, que não se autopolinizam, isso é importante.